Paz do Senhor para os irmãos. Bom, irmãos, é o horário que eu tenho aí para estar gravando esse vídeo. Eu tô dirigindo aqui, mas tranquilo, tá? O que eu quero passar para vocês, irmãos, eu tive 4 sonhos que na verdade foram revelações aí do Senhor. Eu vou estar passando aí para vocês. Eu tenho esse dom, irmãos, às vezes Deus me mostra as coisas em sonho ou em revelação, tá? Alguns sonhos eu não tenho o dom de interpretar, tá? Inclusive na minha família eu tenho pessoas que têm esse dom de estar interpretando alguns sonhos que o Senhor nos manda, né? E esses sonhos que o Senhor nos manda, a gente sonha e já sente aquele toque do Senhor, sabendo que é um sonho profético, é uma revelação, é uma coisa que está acontecendo ou que está para acontecer, tá? Existe essa diferenciação de um sonho comum que a gente sonha aí, né, no nosso cotidiano. A gente sonha com família, trabalho, essas coisas comuns aí que todo mundo vive todo dia, né? Então, desses 4 sonhos, irmãos, o primeiro sonho foi hoje, por exemplo, tá um dia de sol, né? Mas estava um dia de um calor bem forte, irmãos. Era mais ou menos 10 horas da manhã. E eu peguei meu carro e saí para trabalhar, né? E logo próximo da minha casa tem uma avenida até meio grande. Então, quando eu entrei nessa avenida, eu olhei pro céu, tava um sol bem forte, aquele céu azul. Aí eu andei mais um pouco e olhei pro céu e continuava aquele sol forte e umas nuvens bem negras, sabe? Que nem no verão, quando tá aquele sol forte e já tá se formando também aquelas nuvens, né? Pra dar aquela pancada de chuva. E eu olhei pro céu e vi aquelas nuvens bem negras mesmo, algo assim, né, misturado com o sol ali, com aquela claridade. Mas muito negra as nuvens, né? Algo assim até meio diferente do que a gente costuma ver. E a terceira vez que eu olhei pro céu, bem lá no alto, bem no céu, vinha quebrando umas ondas, irmãos, e fazendo aquela espuma. E eu olhava assim e eu gritava: meu Deus, é a tsunami da profecia, né? E dali a pouco eu olhei para a direita e eu vi que a direita era uma subida. Eu falei, eu vou entrar por aqui e vou correr, porque essa água vai cair no chão e vai me pegar, né? Isso aí meu sonho cortou, acabou. Tudo bem. O segundo sonho que eu tive, irmãos, é o sonho que eu estava na rua, já estava quase anoitecendo, né? Estava trabalhando e de repente houve um terremoto, a terra tremeu bastante. E dali a pouco eu via que aqui no meio da cidade, por exemplo, eu tô aqui em Santo André, eu estava inclusive perto de casa também. Aqui a gente está muito longe do mar, né? Tá 50 quilômetros do mar e em questão de altura também. Mas eu vi que aquela água vinha inundando a cidade, né? Vinha inundando e ao mesmo tempo também pedras começaram a cair do céu, uma chuva de meteoro. E eu ligava para minha esposa desesperado e ela não atendia. Quando eu consegui falar com ela, olha, eu falei, foge para um lugar alto, que a água vai estar inundando tudo, a gente vai morrer. Até que ela conseguiu estar num lugar alto, né? Que a água não pegaria ela. E aquela chuva de meteoros continuava e caía para todo lado, irmãos. Caía para todo lado e atingia as pessoas, atingia as casas, os carros. E todas aquelas pedras, elas iam caindo do meu lado e não me atingia. Até que eu encontrei um comércio, já era de noite, isso já era à noite. E tinha uma marquise, mas era bem pequena, era coisa assim de uns 30 centímetros. E eu fiquei encostado naquela porta, aquela marquise em cima, né? Foi quando do lado caiu uma pedra bem grande assim, do meu lado, e não me atingiu. Nisso o sonho acabou. Terceiro sonho, irmãos, eu sonhei que estava tendo
como se fosse uma guerra civil no Brasil. Eu vi o povo aqui em São Paulo, ao mesmo tempo estava eu, o meu filho e a minha mãe. A gente permanecia em cima de um morro, de um barranco assim, e a gente ia vendo, e de cima daquele morro, como se fosse numa cena de televisão, como se fosse trocando de canal, cada hora a gente estava no estado do Brasil, né? Primeiro eu estava em São Paulo e eu via como que se o povo nas ruas, de um lado e a polícia de outro, a polícia com escudos, né? E o povo tacando pedra e a polícia dando tiro em cima do povo. É aquela bagunça toda, aquela briga que a gente tá acostumado a ver na TV quando tem algum protesto, né? Algo do tipo. E depois eu já estava no Rio de Janeiro e eu via como que um exército no chão, o povo de um lado tacando pedra, aquela bagunça, aquela gritaria e tentando atacar, e um exército vindo pra cima do povo por terra. E nisso aí já vinha pelo céu, vinham alguns helicópteros metralhando aquele povo que estava embaixo lá, brigando, lutando por alguma coisa, né? Protestando. E ao mesmo tempo também vinham aviões de guerra bombardeando o povo embaixo, caindo bombas, né? E eu via muita gente já morrendo ali. Ali naquele tumulto, ali naquele monte de gente, já tinha gente morrendo, sendo metralhado, caindo bomba em cima. E dali a pouco eu vi que eu tava no Mato Grosso. A gente permanecia sempre em cima daquele barranco e ia passando de estado em estado. Dali a pouco eu estava no Mato Grosso e embaixo eu via aquele monte de índios também nessa mesma situação. Os índios de um lado tacando flecha e aquelas lanças que eles fazem, né, que nem aquela que eles jogam para acertar um peixe. E do lado um exército também. E vinham também os helicópteros em cima e metralhando eles, né? E nesse momento uma voz falou bem nítido assim: e agora os países aliados da China começam a atacar o Brasil. E aí vinha mais helicópteros e mais aviões bombardeando e atirando na população, né? Um sonho muito estranho, viu, irmãos? Porque se a gente pensar bem, o maior parceiro que o Brasil tem hoje internacionalmente em termos de comércio é justamente a China, né? Porém tem essa questão, os chineses e os americanos, eles estão comprando o Brasil inteiro, irmãos, tá? Esse governo que tá aí, já não vem desse governo, né? Mas o negócio se intensificou. Eles estão comprando aí né? Estão dando a Petrobras aí de graça, estão leiloando aí, dando de graça aí pros americanos, pros chineses, né? E eles estão de olho nesse país, irmãos, porque aqui tem petróleo para 100 anos, né? O país onde mais existe água potável no mundo é o Brasil, tá? Minério de ferro, alumínio, né? A bauxita, é o país da cana de açúcar, né? O país do etanol. Então esse país aqui para os estrangeiros é um mar de oportunidades. Só não está sendo pra gente que é brasileiro, tá? O povo aqui está em dificuldade, mas e tá vendo essa guerra comercial, Estados Unidos e China, né? Eles estão aplicando sanções entre si. E vai chegar uma época aí, não pode ter certeza que os dois lados, eles vão chegar nos países aí, Brasil, Colômbia, Peru, os países africanos, os países da Ásia. Eles vão falar, é o seguinte, se você comprar dos Estados Unidos, a gente não compra mais de vocês, e também vocês não vendem nada aqui. E do outro lado, Estados Unidos também, como já faz aí, né? Já aplica sanções em vários países aí, como Irã, Coreia do Norte. Agora vai aplicar sobre a Turquia também, né? Tá sancionando também a Venezuela. Então, o que acontece? Vai chegar uma hora que esses países, eles vão colocar todo mundo contra a parede, irmãos. Agora vocês pensam assim, que o maior produtor de soja do mundo é o Brasil.
o maior consumidor de soja do mundo é a China. Vocês pensem assim que um dia os Estados Unidos podem colocar o Brasil contra a parede e falar: vocês vão ter que encerrar o comércio internacional com a China, né? Como que ia ficar a situação dos brasileiros? Ou vice-versa, tá? Então daí pode surgir aí até uma terceira guerra mundial, irmãos, né? Essas sanções aí entre Estados Unidos e China, isso aí é algo aí perigoso pro mundo inteiro, tá? Isso aí pode trazer uma nova era nesse mundo, né? Pode modificar totalmente aí um sistema econômico mundial que existe hoje, né? Isso aí pode ser o prenúncio de toda aí uma terceira guerra mundial, uma nova ordem mundial, né? A gente tá aí apreensivo, vendo aí o que pode acontecer. Então que a gente ore, irmãos, e tome cuidado, né? Tome muito cuidado aí com as coisas que há de vir. Mas uma coisa aí o Senhor tem mostrado. Depois eu vou contar o último sonho. Nesses 3 sonhos, é que estava eu, meu filho e minha mãe em algum deles, e no outro sonho nada me acontecia. Então está mostrando que o Senhor está zelando pela igreja aqui na terra, né? Ele está zelando por aqueles que são seus, tá? E eu creio que em algum momento da história, irmãos, essas catástrofes, como muitos aí já estão tendo revelações e tá vendo profecias, vai chegar um momento aí que Deus vai pesar a mão sobre esse mundo e Ele vai começar a diferenciar aqueles que são seus e aqueles que não são, tá? E o povo aí do mundo ímpio, eles vão perecer, eles vão sofrer com isso aí, e eles vão começar a ver o povo de Deus sendo protegido, sendo diferenciado, tá? Isso aí vocês podem ter certeza, irmãos. Vai chegar um momento em que Deus vai se levantar do trono dele e Ele vai começar a fazer uma diferenciação para o povo desse mundo ver e se arrepender, irmãos, né? Porque eles gostam de atacar os crentes, gostam de falar dos crentes. Aí ainda por cima sai esses escândalos nessas igrejas, né? Sai essas coisas feias aí, tudo envolvendo dinheiro, essa teoria da prosperidade, né? Como se quem não tivesse dinheiro não fosse do reino de Deus, né? Então que a gente fique aí, né? Que a gente abra aí os olhos dos ímpios, e que os ímpios também abram seus olhos, né? Passam a ter um pouco de temor a Deus, né? Antes de falar de Deus, antes de falar do povo de Deus, que eles prestem atenção e olhem tudo que está acontecendo aí no mundo afora, essas guerras, essas confusões, catástrofes aí já vem ocorrendo no mundo afora. Aqui no Brasil não acontece terremoto, não acontece furacão, não acontece tsunami, né? Quando acontece um terremoto é muito fraco, mas aquilo, né, irmãos, é onde a fumaça há fogo, né? Se a terra já tremeu no Brasil, pode ser que uma hora a terra trema de uma maneira bem forte, né? E o último sonho que eu tive, irmãos, foi que um dia de noite eu estava entrando num lugar. Eram 3 comunidades. Era uma entrada de uma comunidade que ela se dividia em três favelas, né? 3 morros. E eu em algum momento eu subi no topo daquele morro e não tinha saída, eu desci. Quando eu desci, eu olhei um avião lá ao fundo. E nisso no sonho eu estava na zona leste de São Paulo. Lá ao fundo eu vi um avião de grande porte, um avião que nem da TAM, assim, da Gol. E aquele avião ele descia e não conseguia pousar, e ele subia de novo. Dali a pouco ele descia e não conseguia, ele subia de novo. E ele estava assim, me falava no sonho que era o extremo da zona leste, né? Em algum momento ele não conseguiu mais, ele foi pousar e não conseguiu. No que ele subiu, ele desceu de novo e caiu e explodiu. E bem ao longe assim, irmãos, eu vi aquela chama de fogo muito alta mesmo, né? Aquela explosão subindo.
E no céu eu vi um letreiro, igual a gente vê na televisão, quando tá passando alguma notícia, passa um letreiro embaixo. Estava escrito assim no letreiro: avião acaba de cair do extremo da zona leste de São Paulo. Tá? Foi uma visão muito real, irmãos. Então que a gente esteja orando também, porque se a gente pensar em extremo da zona leste, a gente está falando ali no Itaim Paulista, São Miguel Paulista, que está do lado de Guarulhos, onde tem o aeroporto, não é verdade? Extremo da zona leste é o Hermelino Matarazzo, aquela região ali, está do lado do aeroporto. Então uma coisa bem óbvia, né? Um avião cair ali por perto, né? Que a gente esteja orando, irmãos. Foi uma visão de Deus, tá? Uma revelação. E assim, a gente é temente a Deus. É lógico que a gente não vai usar um canal aqui, né? Pode ser que alguém use para isso, mas no meu caso não. A gente teme a Deus. A gente não vai usar o canal para estar falando besteira aqui, coisa para ver se um vídeo bomba aí na internet ou algo do tipo, né? Com certeza vocês podem ter certeza que não vai ser usado para isso, tá? Que os irmãos reflitam, irmãos, e fiquem na paz do Senhor. Amém.